Olha, todos os meses o brasileiro tem um desafio de equilibrar as contas para caber no orçamento, conseguir manter a sobrevivência frente às variações de preços que modificam principalmente os produtos básicos, né? É o que a gente vai conversar agora na nossa entrevista de hoje. Já vamos apresentar a nossa entrevistada, mas antes eu vou chamar a repórter Ana Pinto, porque ela foi às ruas aqui em Joinville para ouvir os moradores sobre essa questão, né, do custo de vida, de que forma as pessoas estão fazendo para driblar as altas dos preços. A gente vai no supermercado, se encontra um produto em um valor em uma semana, na semana seguinte o valor já é diferente, ou seja, o valor está mais alto ainda. E aí, como é que o catarinense faz para driblar todas as contas nessa montanha-russa? Ana Pinto, ouvindo a população de Joinville sobre a questão envolvendo consumo na região de Joinville. Denis, o que você está achando do preço dos mercados para consumo familiar? Bem, como você sabe, né, tá muito caro devido à pandemia, mas a gente tem que cortar algumas coisas, né, para adquirir outra, para poder suprir a necessidade da nossa família, né? Então é assim que o senhor está reduzindo gastos? Sim, com certeza. A gente tem que cortar algumas coisas, né? Acho que não sou eu, não é só a minha família, sim, a nossa família, né, em geral. Enaura, o que você está achando dos custos no mercado, em outras lojas, para sustento familiar? Um absurdo, muito caro. Caro mesmo. E como você está fazendo para reajustar esses custos dentro da sua casa? A gente está cortando alguma coisa, né, alguns itens, e não é que está tendo que cortar. Mauro, o que o senhor está achando dos preços do mercado para consumo familiar ultimamente? Estou achando um absurdo, muito caro os produtos, né? O povo ganhando muito pouco, né? Só o salário que não aumenta e tudo aumenta, né? Gasolina, gás, tudo. E o que o senhor está fazendo para remanejar, para reduzir esse gasto? Olha, tô indo nos mercados e pesquisando o preço, né? Onde que tiver o preço menor, com certeza eu vou comprar. Então, Fernanda, o que você está achando dos preços para consumo familiar nos mercados e outras lojas? Eu senti bastante diferença, né? O leite tá bem caro, a carne também. O leite é o que mais pegou lá em casa, né? Que eu tenho bebê, então a gente está sentindo bastante diferença, mais assim, maior no caso é no leite. E o que você está fazendo para tentar reduzir esses custos? Então, a gente está tentando diminuir, tipo, como eu tenho bebê, diminuir as mamadas dela, né? E trocar por outras opções, dar mais fruta e tal, para tentar tirar um pouco do mamar. As outras minhas crianças não tomam muito leite e a carne a gente está trocando por frango. Tá aí, portanto, né? Você ouviu então a reportagem feita pela nossa repórter Ana Pinto, no centro da cidade de Joinville, falando justamente sobre esse assunto. E para contribuir ainda mais sobre este assunto, sobre essa informação, e como também o consumidor pode fugir, né, dessa montanha-russa de preços, estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã a professora e vice-coordenadora do curso de Economia da Univille, Anne Marie, né, Dal Tchau. Anne, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na programação da Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom receber a senhora aqui para falar sobre um assunto que está incomodando, né, todo o brasileiro. Lembrando que na década de 80 o Brasil enfrentava, né, uma das inflações mais assombrosas da sua história. Verdade. E o governo tentava, né, professora, controlar esse descontrole de preços com o congelamento. Mas isso não deu certo justamente porque o setor produtivo não conseguiu sustentar o consumo e a inflação se manteve. E hoje, né, a gente vive com uma moeda estabilizada, mas volta e meia com esses rumores aí do mercado global, né? E essa é uma tendência da economia, professora, de uma nação ainda se estruturando para se fortalecer no mercado interno e com a sua própria moeda, pode-se dizer assim, não? Também, sabe, Fernando, assim, nós temos algumas variáveis externas que têm comprometido muito a economia brasileira. A questão da guerra é uma delas, né? Mas tem outras questões com relação à produção, principalmente de alimentos. Então nós temos um cenário, a questão do petróleo, até por conta da guerra também. Então nós temos um cenário, na verdade, de aumento da inflação no mundo todo.
né? A Alemanha, depois de, acho que tem mais de 20 anos, ela agora, na Europa, nós devemos ter um reajuste de taxa de juros. A gente tem acompanhado isso aqui no Brasil, né? A política monetária tem sido realmente de aumento. Tivemos 13,25. O Copom, que é o Conselho de Política Monetária, já sinalizou que nós deveremos ter na próxima reunião em agosto novamente um aumento, talvez entre 0,50 novamente, ou seja, nós estamos batendo aí o custo do dinheiro praticamente em 14% ao ano, e isso eleva tudo, né? O produtor, por exemplo, que necessita de pegar recursos para a sua produção, ele vai pagar mais caro pelo dinheiro. Se ele paga mais caro, o efeito é em cadeia. Quem paga a conta lá no final somos nós, consumidores mesmo. Agora, a gente ouviu alguns consumidores, né, professor, que deram depoimento aqui no Jornal da Manhã agora há pouco, e pelo menos 2 ou 3 falaram o seguinte: um absurdo quando a gente vai no supermercado e acaba encontrando essa diferença. E aí, na avaliação da senhora, o que de fato tem pesado neste momento para o catarinense especificamente? Porque a gente sabe que tem a questão do combustível, tem o litro do leite sendo vendido a R$ 8,50, e está claro que está cada vez mais difícil. Você vai no supermercado, você compra os produtos. O que está pesando aí nessa prateleira de produtos nesse momento, hein? Nós temos, na questão do leite, até é interessante a gente... Olha, o leite está custando, hoje, com a redução do preço da gasolina, o leite está mais caro que gasolina. É verdade, sim. Né? Parece assim um absurdo realmente, mas tem algumas variáveis aí que a gente tem que entender e que vai apertar mais, porque ao mesmo tempo também nós vimos que o diesel, pela primeira vez, eu não tenho notícias do diesel custar mais caro que gasolina. E hoje ele está mais caro que gasolina. E diesel, para um país que roda a economia 70% com caminhão, nós vamos sentir, né? Exatamente. Então, assim, no caso do leite, a gente tem também que é um período de entre safra. Então, tecnicamente, nesse período, há uma menor oferta de leite no mercado. E na lei da economia, oferta e demanda, o preço acaba subindo, se eu tenho uma oferta menor. E tem também o próprio aumento dos custos dos insumos lá para quem produz. E agora também, e além disso, então, o transporte. Nosso país é muito grande, tudo rodando com caminhão, a gente está chegando, até as mercadorias chegarem para a gente aqui, está custando mais caro mesmo. Então, e os preços dos hortifrutis, em um determinado momento estiagem, em outros também, essa outra variável incontrolável da economia, chamada tempo, né? Que em alguns lugares chovendo demais, outros chovendo de menos, aliado a esses aumentos nos custos, nos insumos, tem provocado esse aumento dos nossos produtos. Mas, assim, tudo, nós falávamos ainda há pouco, né? Você chegou a ver pimentão a R$23 o quilo. Cenoura chegou a bater R$14 o quilo. Tomate, o tomate passa a ser, ele já caiu de preço e passou a ser vilão novamente. O feijão, gente, se você pensar que uma pessoa que ganha R$1.212, que é o salário mínimo, quanto é que ela gasta com alimentação? Se ela ficar somente na cesta básica, que varia em Joinville de R$230 a R$359 uma cesta básica, e é básico mesmo, básico. Né? Ela está gastando aí 30% desse valor só com alimentação, só com essa cesta básica. Agora, se você pegar uma família que ganha com 4 pessoas, mas que a renda seja de R$2.000, o volume, o percentual, aliás, sobe para 60%. Então, assim, compromete 60% da renda só com alimentação, aos preços de hoje. Sobreviver como, né? Sobreviver como. Então, os outros 40% tem que pagar transporte, vestuário, escola, e ainda tentar saber se dá para fazer algum lazer, né? Tentar lazer. Então, os 40% sobram para isso. Então, eu digo que, olha, eu acho que nós estamos num dos momentos, você citou, Fernando, a questão da inflação, que bateu 2% ao dia. Né? Então, se remarcava preço 2 vezes por dia nos supermercados. Graças a Deus, e não adiantou, congelamento de preços, só piorou a situação. Então, não adianta isso. O que a gente tem que fazer? Nós temos um momento em que
como tem variáveis externas, quer dizer, estão fora do nosso alcance, essas incertezas do que fazer, nós em casa, né, temos que pensar assim, escolhas. Eu digo que é o primeiro princípio de economia, né? As pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, as pessoas enfrentam momentos de escolha. O que eu vou comprar? Então aqui na entrevista que vocês mostraram ainda há pouco, aquela senhora que diz assim, eu estou trocando, estou vendo, e é exatamente isso. Esse é o momento de você buscar produtos que possam não comprometer a alimentação, porque a gente também vive um grande momento de insegurança alimentar, e a insegurança alimentar não é só passar fome no estado de miserabilidade, mas é também dizer assim, eu vou trocar o feijão ou vou trocar a salada por macarrão apenas. Quer dizer, você acaba também entrando num processo de insegurança alimentar. Então a gente tem aí eu diria que são dois grandes desafios que uma dona de casa, a nossa melhor economista, porque é aquela que vai realmente no mercado, procura, vê os preços, compara e diz assim, o que eu vou botar na mesa para os meus filhos. Aquela moça que falou, né, do bebê, o leite não tem muito como substituir. Né? Pelo menos até os 3 anos de vida, a criança precisa de muito. Então, ela vai ter que cortar em alguma outra coisa dentro de casa para manter o leite. As frutas, ela falou, mas as frutas também têm encarecido. Então, é procurar produtos que estejam, nesse momento, sejam mais baratos, no sentido de terem maior oferta. Então, é procurar produtos da estação. O feijão, a gente viu que agora diminuiu, então, mas até o feijão com arroz, que é o básico, e ovo frito, né? Que tecnicamente estava sendo até comida... o PF está caro, né? Tá, exatamente. Então, assim, e isso tem sido uma preocupação para nós lá no curso de economia também, nos 2 projetos da Univille, nos 2 projetos que nós temos, que é o IVGP, o Índice de Variação de Preços, e também no de Educação Financeira, que trata da economia doméstica. E a gente tem comparado algumas situações e realmente o salário mínimo que vai aumentar para o ano que vem para 1.294, a princípio é essa a ideia, no andar da carruagem da inflação aí, que deve ficar em 2 dígitos, a previsão do mercado, dos especialistas, é que fique acima de 10% novamente. Nós já vamos pensando aqui que o Natal fica comprometido, já de cara, e também o início do próximo ano. Então, assim, Marcos, não tem como não pesquisar e comparar, principalmente preços entre uma situação, entre um estabelecimento e o outro. Só na gasolina, se você olhar o Procon que acompanha periodicamente, mas nós temos aí variação de 50% quase no preço de um posto para o outro. Então, no caso da gasolina, isso vale também para produtos da alimentação básica e de outros produtos também. E nada, né, professora, neste momento de financiamento a longo prazo, vamos com cautela aí para não ter problemas. Professora, recentemente a gente recebeu um outro especialista aqui na área de economia também, que lançou um livro recentemente falando sobre as fintechs, sobre mercado internacional, e eu fiz essa pergunta para esse profissional, que é a seguinte: nos últimos meses tem se falado muito sobre essa questão de uma possibilidade de recessão mundial na economia. É um termo forte, uma frase forte, mas eu queria a avaliação da senhora. Há de fato esse risco neste momento? Nós temos um semestre ainda pela frente, ainda com muitos problemas, ano eleitoral, tem a questão envolvendo a guerra na Rússia e Ucrânia, que continua ainda, enfim. O que a gente pode falar sobre esse item? Qual é a expectativa para o segundo semestre em relação a isso na avaliação da senhora? Bom, vamos lá. Tecnicamente, a gente entra numa recessão técnica toda vez que em 3 trimestres você tem uma variação negativa do crescimento da tua economia. Nós não temos isso, Marquinhos. A gente tem tido expectativas aí positivas do crescimento do PIB. Só que assim, o que é esse positivo? Por exemplo, tanto o FMI
quanto o Banco Mundial, já diminuiu o crescimento do Brasil em mais 0,20. Então ele tá considerando em torno de 1,30. O mercado internacional fala na economia brasileira crescendo em torno de 1,30%, mais ou menos. O mercado interno está um pouco mais pessimista. Quando você pega o pessoal de bancos, né, do mercado financeiro, eles estão um pouco mais pessimistas. E onde é que está esse pessimismo, na verdade? Justamente porque a política monetária, ela está restritiva. Toda vez que o governo trabalha com aumento de taxa de juros, a gente diz que é uma política monetária restritiva. Por que que ela é restritiva? Porque ela encarece o custo do dinheiro. E com isso, os empresários que têm aí um projeto de investimento, ele acaba engavetando novamente. Aliás, ser empresário no Brasil é uma grande incógnita, uma grande incerteza com relação a isso. Porque o cara tem ali o projeto para investimento, volta para a gaveta porque o custo do dinheiro está muito caro. Aí ele tira de novo quando ele vê uma expectativa boa. Então, não é necessariamente hoje uma recessão no caso brasileiro. No mundo nós já temos algumas situações assim, mas a gente está numa linha muito tênue entre ser ou não ser a recessão. Por quê? Se nós crescermos aí nessa linha de menos de 1% ou 1% apenas, e quando eu fico preocupada quando eu vejo os especialistas ou os políticos aplaudindo quando a economia cresce 0,5%. E que tem um efeito contrário também, né? Não, 0,5 não gera emprego. Não gera. Não gera consumo. Então, a gente tem essa preocupação. A economia brasileira, para resolver a situação por exemplo, do desemprego, e aí é um outro trade-off grande, inflação e desemprego, que o governo, nesse caso, enfrenta, nós precisaríamos crescer aí pelo menos uns 3, 4 anos a 4, 5% ao ano. A passos largos, né? Não está fácil, não. Professora, gostaria muito de agradecer a presença da senhora aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. Sempre é muito bom, né, receber a senhora aqui, é claro, para esclarecer todas essas dúvidas para o nosso público ouvinte. Um grande abraço e é sempre bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom tratar de economia, né, que é tão importante para todos. Impacta a vida de todos nós, né, professora? Com certeza. Obrigado, boa semana, hein? Até uma próxima. Obrigada.